GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão e Ansiedade e Pânico. Mais uma vez aqui, dá uma olhada na nossa convidada, Meguinha linda. Vem cá, filha, olha lá. A Meg agora vai participar do nosso, né, no nosso programa, vai fazer perguntas aqui pro pessoal. Tá aqui, ó, Fabi, Bernardo, a Mari que vai se apresentar já. E para começar, agradecer sempre a quem está nos apoiando, né? Rodrigão, distribuidora do Rodrigo, que é a CMG, que é a distribuidora de descartáveis. É muito importante estar falando sobre a ajuda dos patrocinadores, dos colaboradores. Pode beber água à vontade aí, não tem problema. Rodrigo tem tem as empresas dele no Carrão, tem em Guarulhos, na Avenida Guarulhos, né? Tem o nome aí, tá a marca aí, tá tudo do nosso CG, tá no nosso site. Rodrigo, muito obrigado pela colaboração. Nós também agradecemos muito a participação do Rodrigão da revista Reação, meu irmãozão, né? A gente está aqui com eles, né? Divulgando a revista dele para o Brasil todo, né? Então nós temos uma matéria pequenininha aqui com ele, né, Rodrigão? Obrigado. Já estamos nas outras edições também, que é muito importante. Ternos do meu amigo Marcelo, Brunão, Fê, Flavinha, cara, Lucas, todo mundo lá, obrigado, é a multimarca amiga, comprou com eles estão com a gente também, muito obrigado, pela força de sempre, e a gente está com a Mávila do Vilão, tem uma novidade que eu vou contar hoje aqui, bem bacana, né, meu irmão, muito obrigado, quero agradecer muito, mas muito ao Espaço Over, ao Estúdio Over, Washington, o Ian que está aqui com a gente, pela possibilidade de realizar esse podcast, o espaço que o Washington cede, Fabi, se a gente tivesse que pagar mesmo para fazer o podcast, eu vou ter que dever muito para ele. Mas ele é meu parceiro. Nada, que a gente vai arrumar um monte de patrocinador. Mas ele como... não tô nem vendo, não. Ele sempre, o Washington comigo desde o início, cara. Desde o início ali com as dificuldades. A gente sempre conseguiu estar ajudando, né? E um ajudando o outro, divulgando pra cá, pra lá. E o Washington sempre esteve presente, cara. Sempre. Cara fantástico, é um amigo, é um grande amigo mesmo. Washington, muito obrigado. Nós também, agora nós estamos aqui, pegando o gancho que da Fabi falou, nós estamos com o selo de apoiadores do GapDep. Já estamos colocando selo em algumas empresas que estão chamando a gente, alguns amigos que estão colocando nos seus estabelecimentos, colaboradores do GapDep. Quer participar? Quer ser um colaborador? Entre em contato pelo site www.gapdep.com.br. Ian, coloca meu telefone aí também. Não, já tá na tela. Já tá, né? Aí tá o WhatsApp. Deixa eu ver se eu lembro, se eu decorei. 9, vê aí, Simone, 5377-4041. Muito bom, tô ficando bom nessas coisas, né? E é isso aí, agradecer sempre. Mais difícil pra ver ainda, né? Não tô nem vendo, na verdade. Eu só vi o bagulhinho azul ali. Nem sei se é azul. Mas esses agradecimentos, eles são muito importantes, porque o livro também, que é o nosso carro-chefe ali dentro do site, para poder... Cada livro que a gente vende, a gente multiplica mais livros e a gente consegue fazer um trabalho aí de divulgação muito legal. E eu falo isso, mano, porque todo esse apoio que vem acontecendo, entre os outros apoiadores que estão aqui também no nosso material de trabalho, né? Tem um pessoal que está lá no nosso site também. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para as pessoas que precisam, para a gente poder estar levando, ajudando, né? Com o trabalho que eles fazem, né? Com uma terapia e tudo mais, que a gente vem realizando. Então, esses patrocinadores nos ajudam a manter. Mas o mais importante de todos é o que vai aparecer agora. Que aparecer não, né? Que a gente vai falar agora, né? Que eu vou fazer uma oração. Você permite que a gente faça uma oração? Com certeza. Meg, vamos fazer oração com a gente aí. Encosta aí. Aí, Meg, dá patinha. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, www.gapdep.com.br. Acesse o nosso site lá. YouTube é o @GapDep. Instagram grupo.gapdep. O meu antigo foi... não vou nem falar. Facebook, essas coisas todas, né? Tem o deles também, que vai aparecendo aí, que vocês já conhecem.
Então é isso. Vamos começar os nossos trabalhos mesmo. Vamos começar os nossos trabalhos, Hoje né? vai ser a Meg. A Meg, ela já tá falando aí, tá tendo Ela vai falar um com a bate-papo. Tá trocando uma ideia para saber qual que vai ser a conversa Ela vai direitinho. falar com a gente em latindo, né? Ela tinha. A Meg. O pessoal já conhece a Meg de outras situações, porque. Só para ilustrar, antes de começar, por que da presença da Meg aqui com a gente, por que ela está aqui. O que mostra, tá lá no livro, a Meg foi uma das salvou minha vida. A Meg salvou minha vida. Por isso que você que está em casa, você que está afastado, você que está sozinho, cara, se você tiver um pet, mas tem que ter muita responsabilidade para ter. Não é só adotar, adote, sabe, um gato, uma cachorrinha. Eu tenho gato, cachorro, porque você não tem noção o que é você estar aí na cama, e aconteceu comigo essa experiência que eu quero passar para vocês, já falo isso sempre, quando eu estava no meu pior momento lá, jogado ali na depressão gravíssima, que eu não conseguia levantar, não saía da cama para nada, eu conseguia levantar quando a Meg subia na cama, porque ela queria comer. Aí ela, eu até me emocionei, ela fazia eu levantar, e eu levantava, dava comida para ela, e a Lisa também, e eu voltava mais triste ainda, porque eu estava atrapalhando a vida delas também, né? Mas aí à noite ela vinha de novo, e então assim, ela me fez levantar. E você que está nesse momento também com dificuldade, está passando pela pressão, pela depressão, né? Cara, busca outra ajuda também, todas que você conhece, mas ó, o pet, né, que a gente fala, os animalzinhos, eles salvam vidas, cara. Salvam vidas, eles são um amor declarado. Não tem como explicar, né? Que é incondicional. Você também tem os seus bichinhos, a Fabi também, que todos nós. Eu acho que é importante porque naquele momento de dificuldade, de solidão, quando você chega, essa bichinha vem pra cá, eu chego em casa, não dá pra fazer nada quando ela tá lá, né? Eu abro a porta, eu tenho que sentar e falar com ela, porque ela vem, sobe, beija, ela faz como se fosse 50 anos, né? E já te dá aquela motivação, né? Então isso é muito importante. Olha lá como ela já vai. Ela tá fazendo circo, ela né? é muito chique. Linda. Fabi, Fabiana, Bernardo, né? Você quer falar alguma coisa? Se apresenta, mandar algum recado logo de Gente, cara? não é novidade. Tem coisa Arroba boa. eu, a Fabi Fernandes, no Instagram. Terapeuta comportamental, analista corporal. Não esqueçam de copiar o link. Seja um multiplicador. É a frase que eu estou utilizando lá no meu Instagram. Copia, compartilha no WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, com o vizinho, com o papagaio, com o cachorro. O negócio aqui é salvar vidas. E vamos todo mundo junto. Obrigado, Fabi. Bernardo, manda aí. Bom, minhas redes, se você não me segue ainda, @BernardoRSan, né? Sou hipnoterapeuta, mentor de propósito, numerólogo, também terapeuta comportamental. Bom, a mensagem que eu trago para vocês hoje é que vocês, como a Fabi falou, sejam multiplicadores dessa mensagem, do que nós vemos fazendo sempre aqui com vocês. Então multiplique, pessoas precisam ouvir o que a Mari vai trazer hoje pra gente, a Mariana. Então, o que te inspira, o que vai te levar para cima? Continua acompanhando a gente. Muito obrigado. Legal, ó, e hoje percebam, né? Todo o time organizado aqui, ó, uniformizado. É verdade. Né, ó, dá uma olhada. Entendeu? O Bernardo gosta mais de camiseta. Só que o porque ele Bernardo, vai vocês viram, né, estar, gente? Só ele quer ser o Só ele diferente. quer, mas tudo bem. Por que será, né? Semana que Qual vem, que é acho o que traço semana corporal que vem dele? já rola, né? Ele já tá É negociando. rígido, viu, Mari? É rígido. Patrocínio- Na verdade, isso aqui que me deu foi o próprio Marcelo. Ah, para de conversa, mas essa rapaz. Porque, pô, é uma coisa bem... Autoresponsabilidade. E o legal é isso, a gente não só vive a gente vive esse trabalho. Esse trabalho ele é muito de amor, é de verdade. Não existe nada que eu vou falar para você, o que a gente conversa, que não esteja documentado em vídeo, no trabalho do site, que está maravilhoso. Tudo que a gente vem fazendo é para levar essa mensagem, a gente está tendo muita resposta, por isso que a gente está caminhando, né? Agora você, se apresenta aqui, se quiser olhar para uma das câmeras para falar de você. Você é coautora também de um livro bem bacana, né? Quem é você? Fala seu nome e o que você gostaria de... Como é que você gostaria de se apresentar? Bom, meu nome é Mariana Cruz. Estou migrando, né? Na verdade, sou formada em processos gerenciais. Sempre atuei como CLT na área administrativa e contabilidade. E meio à pandemia, né?
tive aí uma crise psicótica. Legal não, né? Mas é legal também, porque Não, foi deixa muito rolar, legal né? pra mim. Tanto é que você tá aqui hoje por causa da crise psicótica, Justo. né? Entendeu? Fiz o livro esse é o também gancho. por conta dele. Esse é o gancho, né? Tá aqui por causa da Mari, crise. né? inspira, vocês vão ver só, Mari, ó, gente. pode mandar um recado ali, naquela câmera, manda ali, ó. Fala Gente, pras pessoas ó. aí o que você tá, qual é a expectativa. Fala que você tá tímida. Eu tô tímida, tô nervosa, é meu primeiro de muitos podcasts. Mas, enfim, respira, inspira e não pira, tá? Muito bom, meu amigo. Bom. Esse livro que você, ele tá onde? Esse livro, onde é que a gente acha? Como é que é? No @Mari Inspira. Eu tenho 2 perfis no Instagram, então tem. O Ian vai colocar lá, já tá no ar, né? Ian? Já tá no vídeo, né? Isso é da E minha eu vou loja. fazer um convite para você. Nós temos a loja, na nossa loja virtual do Gap Dep, né? Tem o meu livro, tem um livro da Jenny, que é uma maravilhosa pessoa. Ela veio aqui, ela é deficiente visual, quase que total, ela tem 3%, né? E a gente tem uma história muito bacana da recuperação através do esporte, né? Que é a área da Fabi mesmo, o negócio de esporte, do surf, né? Bem. E a gente quer convidar você para colocar o seu livro lá com a gente também, Com tá? uma A gente honra. pode colocar lá no site, aí você vamos ajustar isso, né? Tá. Com o Vinícius lá, o Vinícius nosso que cuida de tudo, tá lá na Irlanda. Vi, Beijo. ele trabalha de lá. Que Obrigado. legal. E quem sabe não, nós vamos ter, ele vai explicar direitinho como é que é ter o livro lá. Que você que vai querer conhecer um pouquinho melhor, e quando pesquisar os nossos, a literatura, tudo que a gente tem lá, vai estar o livro da Rainhas que da minha influenciam. vida. E o nome é bacana pra caramba, né? Aqui tá a Mariana aqui, e aqui eu conto um pouquinho da minha história. Tá. O que inspirou eu a mudar essa mentalidade, né? Então eu vou contar um pouquinho do meu relato, depois eu conto como eu conheci essa linda, preciosa de Jesus. E, Glória a Deus. enfim, na pandemia teve a rescisão contratual, né? Da empresa na qual eu prestava serviço. E eu estava desesperada porque eu queria realmente continuar trabalhando. E porque meu filho, o caçula, ia Você tem entrar- quantos filhos? 2. Tem? Dois? Qual o nome te deles? amo. O Guilherme, de Guilherme. 11 anos, e o Tá Miguel. no livro. Maravilhosos! Miguel. Um beijo Vamos lá. da tia! Legal. Você, uma pergunta mais. Você é casada? Sou casada Qual o com, nome do- com o Júlio André. Júlio? Isso. Júlio, Meu maridovski. valeu, hein? Manda bem, hein? Aí, ó, tá tudo no Parabéns, controle aqui. As rainhas devem tomar conta da sua casa, né? Eu acho, mas tudo bem. A rainha, Legal. né? A Que só rainha. eu, Eu né? falei as rainhas, porque eu tenho Diferente de filhas, você, né? entendeu? Eu tenho filhas, tenho a Não, Meg, Lisa, a mas Jade, tem duas é a filhas. rainha, o Minha rei e o esposa, príncipe. Simone, eu só tenho rainhas, né? Até o cachorro é love e é macho. Aí, ó, que beleza, hein? Meg, você viu? Tem um concorrente seu lá, filha. Então, e aí você mandamos aqui o recado pra família. Fala um pouquinho aí, esse livro. Você vai falar da sua transição, né? Isso. Da profissional, né? Como é que foi esse momento? Na né? verdade, foi Você exatamente viu? nesse Pergunta boa, momento né? que eu tive o surto psicótico, né? Na verdade. Então, assim, a ansiedade era tanta, né? Meio à pandemia, de você aprender aquele mar de informação através da internet. As incertezas. Exatamente. A princípio, o meu anseio era dar uma ótima educação para os meus filhos, então eu queria colocar os dois em escola particular. E então eu estava correndo atrás do dinheiro. Tinha que fazer dinheiro. Correndo atrás do dinheiro. Exato. Pega essa Correndo informação. Tem uma atrás coisa, do tem uma dinheiro, coisa que é é. legal falar, né? Quando você fala que você tá correndo atrás, Estive, hoje não mais, eu me libertei. não, fica uma coisa, eu aprendi com um cara, um mentor bem bacana, ele falou, você fala que você está correndo atrás, porque você vai estar sempre atrás. Eu falei que eu tô correndo na frente, eu já cheguei, né? Hoje então sim. é mó barato isso, né? A gente correr, tô correndo atrás. Pô, até quando você vai correr atrás, né? Ó, eu tô correndo, mas eu tô na frente, né? É um fato. É E realmente bacana, é né? desafiador isso. É a mesma coisa que as pessoas falaram assim, né? Como que você tá? Tô lutando. É. Você vai estar Tô sempre na luta. Né? E aí o cara falou assim Tô pra mim, na luta. e a gente se encontra já, e aí eu comecei a perceber isso, né? Algumas coisas eu até comento e tal. O cara fala assim, e aí, meu, tô na correria, tô correndo atrás. Eu falei, cara, você nunca chega, né? Caraca, eu te conheço há anos, né? Aí o cara para e fala assim, peraí, eu já cheguei, né? Eu falei, então, irmão, você já tá na É cada um que frente. fala uma coisa, né? Porque às vezes as pessoas vêm falar comigo, e aí, Fabi, tudo bem? Tá, tudo bem, ou vai, tudo bem. Meu, você não tem um momento de momento tristeza, de chorar, de qualquer coisa. Não é que não tem, mas eu crio, eu uso minha fé, aí vai da visão de mundo de cada um, pra que eu possa continuar. Porque não é todo dia que a gente acorda bem ou motivado, né? Mas E a gente é tem que continuar. bíblico também, né? Sim.
profeta Tudo dá passou pela graças, mulher, né? falou, não, como você está com o filho que Vai, tá acabado de tudo morrer? bem. Ela falou, tudo vai bem. Né? Essa Tudo frase vai eu bem. uso muito. Que não necessariamente eu estou bem, mas eu Mas devo estar, mas o momento dela, se a gente for avaliar, é que ela estava com uma situação difícil, mas tudo vai bem. Do jeito que está Profecia indo, já, tô né? profetizando. Ao próprio momento que ela está passando, ela mesmo, né, está significando aí que vai melhorar, Vai que as melhorar. coisas vão acontecer. É bem interessante. E é né? importante também o poder da palavra, né? Sim. Que a gente declara a todo momento. E foi essa mudança de mentalidade, busca de informação, esse anseio de querer colocar em prática. Para você ter noção, no dia que eu realmente saí da casinha, eu estava brincando com os meus filhos. E eu queria colocar aquilo que eu estava aprendendo, que eu estava absorvendo, e, tipo assim, fazer meu esposo e meus filhos engolir. Tipo, que eu estava Na aprendendo marra. e vivendo, eles tinham que estar na mesma vibe, porque parecia que eu estava em outro nível. Parecia não, na verdade, de fato, eu estava. Acontece. Né? E assim, a gente vê o quanto a gente realmente sofre com essa ansiedade, com esse anseio de sempre estar desesperado e não realmente crer, né? No hoje. O que eu tenho hoje é o presente. O que eu posso fazer de diferente hoje é isso. Grava no É o podcast. estar, né, gente? E quando você, primeiro para nós é um grande orgulho, uma honra ter você aqui. Obrigada, Né? Porque é minha importante também. que a gente saiba que quando a gente fala da presença, o mais importante do programa, do trabalho que a gente faz, realmente é trazer pessoas que têm as experiências, as histórias de superação, você passar por isso, porque quem está lá assistindo, a maioria do que quem a gente vai buscar, não é só a pessoa que está passando pela dificuldade, mas o entorno, né? A pessoa que pode usar a tua experiência, o que você fez, porque às vezes o que eu vou contar não vale para aquela pessoa, que a Fabiana vai falar, que o Bernardo fala, mas às vezes o que você fala toca. Então, por isso que a exposição sempre aqui com pessoas falando, porque talvez a sua mensagem vá alcançar o que a minha não chegou. Entendo. Né? Então isso que é bem legal. E a coragem que você tem de estar aqui se expondo, que é muito importante, né? Que é bem bacana. Obrigada, mas é o que eu vivo, né? Então, isso tipo, aí. de fato é a minha verdade. E realmente eu consigo enxergar que existe, assim, uma carência, né? Disso. Sim. Né? De olhar, de sentar à mesa, de conversar. Hoje em dia, gente, é só tela. Ou é de celular, é tablet, ou é notebook. Televisão. Excelente. O que você acabou de falar, e a gente já pode trazer aqui um primeiro questionamento, falando que aqui a gente teve a visão de depressão da Fabiana mãe, com os filhinhos pequenos lá, que não passava por isso que a Mari passa hoje, porque o celular na época não era algo tão presente ainda. O que eu quero que vocês entendam é que Mari é mãe, é esposa e é filha ao mesmo tempo, tá, gente? Como que é pra você lidar? Como foi quando você teve toda essa ansiedade, passou por todo esse seu processo? Seus filhos, seu esposo, seu pai acho que ainda não estava com você, mas tinham os 3 e 3 homens. Porque normalmente quando a gente fala aqui, né, Marcela, a gente fala de a gente como mãe olhando para os nossos filhos. Importantíssimo. Mas agora é uma versão diferenciada. É a mãe que tá na situação ruim e os filhos ali olhando para essa mãe. Justo. Que difícil, né? É um fato. E assim, é o que eu falo. Foi um aprendizado que eu falo. Deus, eu acho que não coloca nada na nossa mão que a gente não tenha condições de Tenha certeza disso. evoluir. E assim, pra mim, eu me senti tão amada depois que eu me recuperei. Olha que bacana você falar isso. Porque assim, foi um cuidado do meu esposo, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, do meu sogro na época, que eu sou apaixonada por ele, tá aqui no livro também. Das minhas cunhadas, então assim... E aí eu consigo enxergar o quanto a gente depende de pessoas, né? Que eu falo, na situação, né? Que nem eu falei assim, eu tava de fato brincando com meus filhos, tava correndo. E aí na hora, olha só, eu acordava 459, corria, não sei se vocês conhecem. O programa do 459? Pablo Marçal. Pablo Marçal. Marçal. Então, assim, eu tava naquela vibe. Então, tipo assim, e de fato, antes de conhecer o Pablo, eu já tinha vivenciado algumas experiências que, quando eu conheci o cara, eu falei, mano, caraca, meu, o que eu já vivi é verdade. Tem um louco
tá na televisão, que já fez igual a mim, porque eu morava em prédio, aí eu fiz um movimento no grupo de WhatsApp, fiz aquele movimento todo, porque tava tendo algumas situações financeiras que não tava bacana, então assim, fiz um start para as galera, sabe, acordar, vamos fazer alguma coisa, nosso dinheiro, o que a gente tem, né, vamos melhorar, vamos evoluir. E aí, beleza, na época eu tava na contabilidade, fiz essa situação toda, depois saí dessa empresa, foi o momento que eu fiquei em casa e eu queria continuar no fervo. Então, foi onde eu busquei a internet para ter coisas de qualidade para inserir para os meus filhos. E foi aí que eu vi que tinha um mar de informação bacana. Então, no dia que eu, voltando na situação, eu estava brincando de pega-pega com as crianças no estacionamento do prédio. E aí eu saí correndo. Fui pra casa e falei assim, Júlio, vem aqui, tipo, brincar comigo. Tipo, com as crianças. Ele, não, tô assistindo o jogo. Falei assim, não, você não tá entendendo. Porque na minha cabeça, eu falei, olha, na minha cabeça, ele tinha que entender o que tava passando aqui. Era obrigatoriamente, pô, como é que não entende, né? Não é? Eu queria que fosse brincar comigo pra fazer uma peça de teatro, tipo, na minha cabeça, na Praça Roosevelt, vendendo pão doce, e levando alguma mensagem de amor, de família, de princípios. Muito bacana. Aí, na minha cabeça, naquele momento, era isso que eu queria que ele entendesse. Como ele recusou aquilo pra mim? Como assim? Aí começou aquele atrito. E dali em diante, eu já não era mais eu, né? Que aí realmente, aí virou uma farofa toda que eu não parava mais de falar. Chegou família de tudo que era lugar. E aí minha mãe chegou e aí por conta da pandemia não tinha como me dar atendimento. Então me internaram. E não que internaram, fiquei apagada, só o mínimo de dias que podia ficar lá era 5 dias, então fiquei literalmente 5 dias sem visita. Só que eu não lembro de absolutamente Explica nada. um pouquinho melhor isso. Só pra quem tá ali também entender. Tá. Quando você teve que ser internada, você passou por um surto, você Sim, entrou foi numa exatamente crise, né? no surto. Pra gente entender. Então, eu tô entendendo, mas só pra ficar mais claro, né? Porque tem Entendo. muita gente que tá passando por isso também. Justo. E não sabe que tem que tomar as condições, às vezes a família não entende. Então é fato. muito importante o que você tá falando, que é um exemplo de vida que você tá passando, e muita gente nesse exato momento tá nesse ponto. E aí vai te escutar aqui, vai falar, pô, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eu te perguntei, assim, mais... Uma ótima pergunta. E aí, às vezes, eu me pergunto, porque assim, naquele momento... Quem que tomou a iniciativa? Quem? A brabeza da minha mãe, né? Qual o nome dela? Catarina. Dona Catarina? Catarina. Dona Catarina, parabéns. Vamos multiplicar as Catarinas. Senhor, amei. Amei. Receba, mamãe. Que legal. Mas justo, porque assim, ninguém conseguia me parar. Eu falava tanto, né? Porque eu entrava em tudo aquilo, naquele boom de informação que eu... Né, Tava que fala... só na sua cabeça. Exato. E, na verdade, como é que eles falam? Obesidade, não é? De informação, alguma coisa relacionada a isso. Pode ser levado a isso, pode ser. E aquela estafa de você querer fazer as coisas acontecer, e aí por Tem a conta da síndrome do pandemia... cérebro, tem a síndrome do cérebro acelerado também, né, que faz com que você entre nessa, se você não tiver um limite para essa, então é bem interessante Mas você a comentar ansiedade sobre ela já isso. se né? destaca Respirar, né? como uma característica dela, né? Na A verdade, ansiedade já é um cérebro, já é uma aceleração de Acelerado, pensamentos pensamento e no muito lá na futuro. frente. só que existe algumas questões de pessoas, alguns indivíduos que têm essa síndrome do cérebro acelerado, positiva pra caramba. É o cara que não consegue, um amigo nosso pessoal, ele é diagnosticado e ele é produtivo. Então ele não entra na ansiedade dessa crise. Olha que interessante, né? A crise da ansiedade que faz aquilo tudo, ela tem uma diferença da síndrome do cérebro acelerado. O cérebro acelerado até a paz de Natal, ele te conduz e te faz, o cara acorda de madrugada e vai, produz. Faz. É. Não é que seja uma coisa saudável, mas passa a ser. Acho que eu tenho aceleradíssimo, Não é nada né? saudável, Só mas que só é assim disfuncional. também. não, isso não que é. quer dizer, Exatamente, É por um exatamente. momento. Exato. Ela vem, momento. só que quando ela começa a entrar num processo emocional, quando ele Sim. pumba, aí ele entra na ansiedade. Aí ele Fica e aí dispara. disfuncional, né, Aí no ele caso. dispara isso daí. Exatamente, foi exatamente isso. Mas aí, onde eu queria chegar, assim, pelo menos na situação que eu me deparei, né, foi assim,
que eu só queria extravasar, né? Era a minha verdade, eu só queria ser ouvida, talvez naquele momento, tipo, me internaram, me doparam, né? Como se fosse uma Tomaram louca. uma atitude, pegaram você, ó, vamos pra... Não teve uma outra alternativa. Ou ficava comigo em casa, E quem sem falou isso? medicamento nenhum. E quem te diagnosticou para que você tivesse sido internada? Não chegou a ser diagnosticado porque o que acontece? Eu não Você- poderia passar, assim, ficar Por um causa da dia pandemia, e eu voltar. entendi isso aí. Então, assim, tipo, você Quando você foi chegou- colocada... Exato, e esses dias, esses 5 dias, como eu falei, eu de fato não me recordo de nada. Então, né, onde consequentemente fui medicada e voltei para casa com uma bateria de medicamento, que assim, fiquei dopada por um bom tempo, até que as pessoas falam, meu, ela tá mais, ela não tá vivendo. Então, assim, Sim. né? Então, assim, por isso que eu falo que eu fui muito amada, muito cuidada, que aí foram Isso tirando... É fundamental, né, pra tua história, né, cara? Justo. É maravilhoso isso, meu. E os medicamentos, e eu retomando, né? No meu tempo, mas calma, não grogue. Você E fez aí, um às desmame vezes- bem tranquilo. Isso. Então, e na verdade, é que eu peguei, assim, eu penso, né, que, sabe aquela coisa assim, que existem tantas outras pessoas no mundo que às vezes só quer ser ouvida. E aí, às vezes, né, não querem ouvir. Então, tá ficando louca. Você tá entendendo mais ou menos nessa visão? Às vezes é só olhar nos olhos ou ser Olha que abraçada. bacana Então, que você fala falou. sobre Olha isso, né? olha que mensagem importante. Pessoas precisam ser ouvidas. A gente precisa multiplicar, né? A gente precisa falar, né? E toda essa conjunção, você vê, são coisas que deveriam ser simples, deveriam ser cotidianas, né? Deveriam ser... Nós temos a sala de acolhimento. Na sala de acolhimento, nós temos pessoas que vão na sala e a gente agradece, tem pessoas que vão para não falar nada. Ó, só vim aqui para ouvir. Essa pessoa que está indo lá só para ouvir, ela é praticamente brincar, mas ela é uma das pessoas mais importantes ali. Porque se não tiver alguém para te ouvir, aí você vai ficar internada porque vão achar que você está louca, né? Você vai falar sozinha. Então, essa questão que você teve desse apoio. Maggie, dá um tempo na água aí, minha filha. Pode ver. Ó, Eu compartilho tá de minha boa. água. Ela tomou todas as vacinas, tá bem bacana, viu? Também porque falar sobre o que aconteceu com a Mari, porque um dos traços corporais e comportamentais da Mari é a oralidade. Então, quem tem esse traço, né, como eu falo um pouquinho aqui sobre o que eu faço, tem o traço de oralidade em excesso, é porque lá atrás você recebeu muito amor. Isso é importante. E aí você vê que nos dias de hoje ela continuou, mesmo na situação que ela estava, ela foi acolhida da mesma forma. E um oral, ele tem a necessidade de falar absurdamente. Sim. Seja um oral da falta ou um oral do excesso. Maria é oral do excesso. Quer dizer, Só um mas, pouquinho. e olha que interessante, né? A gente tem, como a gente, eu estou tentando fazer aqui uma comparação bem bacana, porque é isso que quem está lá está precisando, né? Do ouvir, do falar, e a gente fala muito de acolhimento, né? Quando você fala de amor, da família, tal, o acolhimento, a minha experiência foi diferente, cada um aqui teve a sua, claro, mas eu não tive apoio e não tive nada disso de pessoas, o meu amor estava lá, que era a Meg, que vinha com a Lisa ali. O tema do nosso livro, a capa e das palestras que a gente faz é o Me Dê Sua Mão. Entendo. E eu falo muito do me dê sua mão na nossa oração aqui, todo mundo junto, porque eu não tive naquele momento. Tive, lógico, de uma forma maior. Mas quando você fala que é importante que as pessoas entendam que quem passa pela dificuldade, né, precisa desse acolhimento. Porque muita gente que está ao redor não entende. Acha que é frescura, acha que é besteira, acha que é... Né? Então, a mensagem é muito legal. E olha que bacana, aí você vem para um livro, né? Com o título de rainha, né? Rainhas De uma que coisa influenciam. bacana de superioridade no sentido de que a rainha né? E você foi rainha naquele momento, porque todos eles ali te amaram, estiveram como seus súditos ali, né? De uma certa forma, e se te colocaram nesse momento. Olha que legal essa comparação, porque a gente é colocado nesse momento de dificuldade como um doente, como alguém que está ali. As pessoas não conseguem te valorizar e eu não sei como é que eu vou passar isso dessa forma, mas você quer descer, né, filha? As pessoas não conseguem. A gente tem um entendimento muito bom. Quando o cara está naquele momento, ser valorizado por alguma coisa, para que ele possa ser resgatado
naquele momento. Ela não tá ali naquela, ai, vamos lá, coitadinha, vitimizou, porque aí piora, porque aí, como eu trabalhei muito tempo com dependente químico, eu tava ontem numa situação dessa com um deles que eu tô conversando de uma família, e a vitimização do cara é gigante. Por quê? Porque nesse momento ele está sendo acolhido. Nesse gostosinho momento, ficar lá. Um acolhimento que ele não teve né? Não anteriormente. tem. Então, às vezes é um perigo. Sim. Porque aí ele entra naquela posição de que eu Ganho vou fazer mais secundário. errado, porque a hora que eu errar, né? Nós temos um caso de uma de uma conhecida que cometeu suicídio e ela o tempo inteiro usava droga, né? E aí ficava 2, 3 dias fora e falava, e chegava, quando nós chegavam em casa, ou encontravam, eu vou me matar, eu vou tal. Ai, coitada, poxa vida, ela usa droga e vai se matar? Não, fica aqui, filha. Aquela história, pô, você ficou 3 dias fora? Pô, acorda! Ela descobriu que quando ela fazia essas pisadas na bola, e ela chegava em casa, ela era acolhida. Porque ela queria se matar. Ó, eu vou me matar, viu? Eu usei, eu sou ferrar, eu fiz errado, mas eu vou me matar. Então não faz isso, filha. Até o dia que, infelizmente, aí é um processo dela, tal, ela cometeu o suicídio. Ela ficou nessa... Ela não teve... olha que interessante a gente pensar nisso, né? Fazer uma analogia rápida de que do ajuda ou não, né? Talvez... Não quero colocar culpa nem nada disso. Se eu existisse naqueles momentos de que é mais fácil eu acolher, Bernardo, do que eu brigar. É mais fácil eu pegar meu filho, tá, entra aí, dorme, do que dar uma dura, brigar, como a gente fez, eu era membro de Amor Exigente, eu fui presidente de Amor Exigente, que é, eu te amo, mas eu não amo o que você faz. E às vezes, será que olha que barato que você está trazendo aqui. O acolhimento desse amor todo, também em excesso, ele prejudica, né? A dose certa até do amor, né? Porque tem um equilíbrio, né? Tem, e quando você... Aí eu penso nessa situação dela, e a gente vê histórico, né? E o dia que ela cometeu o fato, né? Teve toda a história lá, foi lá, tirou a roupa no lugar certinho, tal, lá, foi, abriu e 10º e tantos andares ali, porque ela, de repente, poderia estar desesperadamente pedindo ajuda. Me bate, fala comigo, não me bate no que sentido, né? Senão os caras vão me processar. Chacoalha, me acorda, tô precisando de ajuda. Ó, eu vou usar de novo, eu vou tentar me matar, hein? E aquela questão da repetição, né? Virou a repetição. Está repetindo aquilo. Eu vou me matar, eu vou me matar. Lembra que a gente fala que a boca tá mais próxima do ouvido? Talvez ele não existe, então, essa né? frase... Foi repetindo, chega uma hora que a sua própria mente acredita naquilo que você está falando. Eu costumo fazer... Um dia você vai fazer. Eu costumo nos atendimentos, né? Quando eu tô começando ali, eu faço porque o indivíduo fale o nome dele. Que eu quero trazer, que ele se reencontre, que ele se conecte com ele mesmo. Fala seu nome, como é que é seu nome? Quem você é? Fala, é uma forma, cara, você vê a transformação da pessoa que está perdida, porque ela começa a se encontrar. Claro, é um trabalho que vai ser longo, mas ela começa a falar, cara, eu tô conseguindo, porque ela começa a se ouvir. Você lembra que você falou aqui? Às vezes, olha que barato, você mesma faz um bem para você mesmo começa a se entender, né? E essa coisa que você trouxe, que é interessante, porque é importante nesses pontos que você toca, a gente pontuar e ser mais firme, né? Para ver que para você deu certo e é o correto, esse acolhimento é o perfeito, mas até quando eu vou fazer isso, né? Até quando eu vou estar conivente, até quanto eu sou, a gente comenta na área, principalmente na área da dependência química, do codependente. Em todo lugar, em toda a doença também, nas dificuldades, tem os seus codependentes. Você tem o codependente que te ajuda, que pode ser tua família, que te passa a mão na hora que não precisa, né? Na hora que ajudar é codependente, porque é mais fácil ser. O codependente é aquele cara que de uma certa forma, ele não quer se envolver, mas ele acaba dando oportunidades para que você cometa, né? Então, os fatos do codependência. Mas no teu caso é muito bacana, né? Essa sua história. Então, você rainha, nem da influência, viu? né? Somos, viu? Você rainha, cara, maravilhoso. Acho que muitas, né?
Eu tô cercado de rainhas, na verdade, né? Bem, isso. E aí também, né? Não, mas eu não queria. Eu não gosto. Eu tô aqui com a vinha das rainhas. E o grande aqui, cumprimento aqui, meu grande irmão. O Ian, não fica chateado. E todos os outros, né? Mas de verdade eu prefiro mais as rainhas, desculpa, tá? Não, tudo bem. Não, mas é só pra quebrar aqui, né? Mas fala que eu tô aqui, né? Só pra quebrar. E é muito bacana trazer esse seu posicionamento. Eu viajo aqui nesses temas porque quando você fala, é a minha oportunidade de chegar naquela pessoa em especial, chegar naquela pessoa que de várias outras situações que vem acontecendo aqui. E aí empolga para falar, por quê? Porque eu percebo que é o ponto que eu precisei. E se eu tivesse isso, talvez eu tinha superado mais rápido. Enfim, não é o caso. E assim, importante também que assim, a gente está onde a gente se coloca, né? Porque assim, são situações, né? A gente, assim, claro, tive o apoio da família, me sinto, tudo, né? Essa questão de amada, mas assim, é porque você recebe aquilo que você planta. Perfeito, perfeito. Exato. Esse também é um ponto importantíssimo. Então, assim, né? Às vezes, eu falo assim, por uma situação minha pessoal que eu passo, que é a prisão tá na nossa cabeça, né? Somos nós que limitamos Sim. muitas coisas. E Você fala da sua prisão mental, da sua prisão... eu acho que é um todo, né? Emocional, espiritual e... Olha a frase inicial do livro. Exato, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E de fato, e que se não for por amor, de nada vale. Você consegue dar uma olhada no restante aí pra você ver se fica... Posso? Claro, claro. É João 8,32, acredito que... Na verdade, embaixo sou eu mesmo, Marcelo das Boas. Só o João, só em cima. Ah! Tá, Pelo agora amor lá, de vou Deus. de novo. Foi só uma Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, do livro João 8,32. Acredito que a partir do momento que entendemos a nossa realidade, começamos a ter a percepção de que a verdade sobre nós mesmos nos libertará. Nossos pensamentos muitas vezes nos levam a lugares inimagináveis e que por muitas vezes nos tornamos prisioneiros das nossas mentes. Marcelo Vilaboas. Gap-dap. Se for publicar, já publiquei. Ó. Você acha que é mais ou menos isso? É muito isso, na verdade, né? Ficou bonito que eu escrevi, né? Você nem falou ficou nada, bonito. nem eu agradece, né? Mas na verdade é isso, né? É simples. Como a gente na falou aqui verdade, no né? começo, o quanto que a nossa mente nos limita. Não é que existe uma prisão, a prisão está aberta. Você que se permitiu a não olhar Você que, que fechou que a a porta. cancela ali está aberta. Você que não quer sair da prisão que você está alimentando todos os dias. Está confortável estar ali dentro da sua mente, você tem apoio, você tem você tem tudo que você quer. Só que aí quando o desconforto acontece, você fala assim, não vou sair daqui. Tá aberto, eu talvez até veja que tá aberto, mas a limitação tá na sua mente. É igual Apenas quando a isso. gente precisa fazer academia, né? E tá chovendo, aí você fala assim, eu não vou, hoje tá chovendo, como se dentro da parte aí academia tivesse alguma chuva. Na verdade, eu sou um deles É a todos. desculpa, né? Até, Na verdade, pra ir à deles, até academia. tava aqui o Léo, né? Eu treino mais do que eles todos, você pode perceber, então eu entendo totalmente disso. Tão né? engraçado. Fabiana, eu Eu vejo tô os aprendendo vídeos, esse os mundo vídeos da minha agora. amiga, na hora que ela tá malhando. Eu tenho que dar umas dicas pra você de alguns detalhes. Pegada Top. pronada, sabe? Logo eu, né? Eu percebi ali num certo momento, depois eu te dou um toque melhor. Ai, Que isso? A Mari era é, sedentária, gente. é esse mercado que eu tô emergindo nesse mundo. Começou... Esse ponto, como é que você conheceu a Fabi? Uau, Fabi. Direto, você viu? Pau! Nossa, a Fabi foi muito top, né, Fá? Eu participei de uma imersão maravilhosa em Guararema. Pô, em Guararema deve ter sido boa mesmo. Não, eu participei dessa imersão e aí eu fui, quando eu a conheci, Foi anjo. eu fui anjo Na do que eu estava palestrante. fazendo. Ah, legal. E aí ela participou e Foi o dia que eu fui tinha destravada. presenteado a Fabiana, a Fabiana Araújo, que ela faz parte desse livro, na verdade ela que... Autora principal? Como é que eu posso mencionar aqui? Já mencionou o nome, continua. Benção. Enfim, e aí eu tinha presenteado ela com um batom. E aí ela honrou a Fabi com esse mesmo batom, não foi? Mais ou menos nessa visão? Eu fui destravar. Então, eu não falava em público, gente. Não Você? falava. Não falava. Ela é testemunha. Aí, tá vendo como Deus faz as coisas? E aí, nesse dia, a Fabi deu um testemunho dela lá que
Gente, vocês não estão entendendo a profundidade disso. Que eu olhava assim, eu falei, ela tá falando da minha história. E o nome dela é Fabiana também. E eu odiava o meu nome. Eu não suportava o meu nome, por várias vertentes. Até que ela chegou pra mim e falou assim, mas você sabe o que significa seu nome? Numerologia. Fava que cresce, não sei o quê. E aí foi falando, tipo, veio um amor pelo meu nome, depois eu pesquisei, veio mais. E ela foi e me honrou realmente com um batom que a Mari tinha dado de presente pra ela. Eu fui presenteada com isso e eu saí dali sendo outra Fabiana. E a primeira live, a primeira aparição em público, de fato, foi com a Fabi também. Com essa moça que Com a tava lá. Fabi, eu sou a Foi. Mariana. Hã? Foi com a Fabi também, Foi não com a foi? Fabi. A Que gente é a fez a pessoa primeira lá do- live Ah, online. Ah, tá, Foi com desculpa. ela, Tá, sim. pensei que... E aí, quando acabou, a Mari... Eu não sei qual foi a situação, mas a Mari veio até mim e começou a contar as histórias dela. Eu falei, Mari, você só tem uma Você vertente. você já tinha passado pela crise? Já Já tava no já. processo de recuperação e Não, tal? na verdade, é por Ele isso que eu tinha falei, se o meu foi um recuperado. surto, na verdade, né? Entendi. Tipo assim, fui, aí fiquei, eu acho que em Medicou, tratamento uns 3 tal, meses, e aí, glória a Deus, já me E ela foi libertei. citada lá nesse evento. Você dessa sua recuperação, né? A gente fala aqui da educação, da parte física, do esporte, de literatura, do que seja. Como é que é a espiritualidade para você? Uau. A gente não fala aqui, nós não pregamos religiosidade, mas Aham. espiritualidade. Como que a espiritualidade te alcança? É, todos Eu percebo os que você dias. tem essa... É todos os dias, assim, é o que me fortalece, é a minha base, é Deus, assim, de tudo que eu sou, assim, é Deus em todos os momentos, em todos os lugares, com as pessoas certas, no momento certo, assim, é só honrar e glorificar o nome de Deus. E assim, como eu busco isso? Eu vou em igreja, eu vou em lugares que fazem Sente meditação, bem, entendi. que, né, natureza, sabe? Eu busco isso. É assim, meu espírito anseia por isso. Olha que pergunta punk, né? Então você tal, tudo isso aí. Aí você falou lá daquele momento do surto, né? Como era para você a espiritualidade naquele momento? Por isso que eu falei assim, era muito... para mim, Mariana, foi naquela questão assim, de você querer... Como eu tinha aprendido... Antes dessa situação, eu tinha feito algo que tinha dado certo no meu condomínio, pro bem de todos. Quando conheci e fiquei acelerada por conta das atividades, então assim, eu falei, isso dá certo, então dá para fazer. Mas o meu anseio em querer fazer dar certo... Atropelou tudo, Atropelou né? toda E a você, eu te situação. pergunto isso porque assim, eu lembro do meu momento de mais dificuldade, eu não conseguia me conectar. Eu me Eu não conseguia. sentia assim, eu fiquei assim, como eu falei, parece que em Nárnia, assim. Eu me senti no céu, enquanto as pessoas cuidavam de mim. A rainha mesmo, né? E no médico ninguém te deu nenhum diagnóstico? Não, porque eu não tive tratamento contínuo. Porque Mas e os isso também é medicamentos? muito parecido com uma crise de burnout. Parece um pouco. É, O a di- burnout, por- ele vai e volta constantemente, né? Ah, mas é que a Mari agora, ela é outra pessoa, Tanto desenvolve é a que legal, mas mentalidade. a pergunta é boa, é pertinente porque você que está assistindo Eu aí, faço, né? na verdade, Qual assim, mas o que aconteceu? Qual o diagnóstico? Pô, o que eu faço? Eu também tenho ou não tenho, né? Isso é Investigação. bacana, né? Você passou por esse momento, foi medicada do jeito que provavelmente, como foi, teve o resultado esperado, né? então, como... por isso Por isso que é bacana falar que tem que buscar ajuda mesmo. Sim, Tem que essencial. procurar essa mensagem, E ajuda, né? que nem quando eu conheci ela, foi fazendo terapia, fazendo imersão, buscando conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, assim, independente da religiosidade, é oração, é buscar Deus, Criador do universo, seja lá o que for, porque de fato existe esse maior. mundo, né, espiritual. Então, é uma luta diária. E tratamento psicológico, na época eu fiz também, tratamento psiquiátrico também cheguei a fazer, né, só que por conta da demanda, da logística, de alguém... Nesses tratamentos que você fez, quando você fez esse tratamento psiquiátrico,
que o cara falou pra você? Ó, Então, né, ele nesses falou, momentos você tá eu aqui estava porque sendo você... cuidada. Mas Então, ele falou, assim, você tá aqui porque você tá passando por isso? Não. Não, Foi tipo assim, tratando... um diagnóstico eu não Não tenho teve. ainda. Tanto é que, vamos supor, eu faço. Na verdade, eu, você nunca vai ter porque não interessa mais, acabou. eu, Já foi. eu nem busco Já essa foi, informação, tá não é? passado. Eu nem Não, mas o que eu curio, quero mas- fazer essa explanação aqui, deixar essa borbulhar mesmo, é que pra gente não rotular, ó, só vou ao médico quando eu tenho esse diagnóstico. Só vou buscar quando eu tenho isso. Você foi, independente do diagnóstico, você se tratou. E é isso que a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, estão do lado. É independente da situação, ó, só vai no médico que se cortar, se sai sangue, se quebrar, Não, se de aparecer forma que alguma. tá rachado. As pessoas, a doença mental, ela é muito difícil de ser aceita, né? Não por você mesmo, Sim. mas por quem está ao redor. Primeira conversa E faz, diagnosticada também, porque ela é silenciosa. Ela é silenciosa, Ela é vem de uma verdade. E maneira pra que a falar gente não também espera. que assim, é como eu não, pra mim é um fato. Ela não vem sozinha, né? É muito Não. espiritual junto. E também é interessante falar que, como você falou, Marcelo, por mais que ela foi buscar, ela precisou, ela foi lá no hospital, viram, né? Internaram. Foi a necessidade para aquele momento para que ela desse. Isso. Vamos despertar, vamos acordar. Você precisa dar um choque de realidade. Então, e também é Na necessário verdade, que. foi o sossegando leão, É, né? o sossega. Ué, você vai dormir, né? Vai dormir. Porque era a alternativa da hora, né? Mas No era o que foi momento, né? necessário. É, o que foi necessário. Tanto é que tá o resultado hoje, né? Sim, só que uma coisa interessante, né? Porque isso eu sempre falo para as pessoas. A gente não pede para as pessoas pararem de seus tratamentos, seus remédios, sim. não pede nada disso. Não. Mas só que existe um acompanhamento que ela fez. Ela continuou Viu? buscando Psiquiatra, terapia, porque só o remédio ele tem efeito da doença. Sintoma. É o sintoma que está sendo tratado. Só que existe um outro lado, que era a ansiedade, todas as coisas, que é o mental. Que é a Então, causa. As pessoas que são precisam as causas, entender isso, a exatamente. diferença de sintoma remédio de não é pra causa. usar curar sintoma. E tá tudo bem, isso é necessário. Só que ela continuou o tratamento com terapias, com buscar mentorias e tudo mais. E hoje ela tá sendo a empreendedora. Hoje ela é a Mari Inspira, gente. O que Inspire no pira. O que você faz hoje? Como é que é essa questão do empreendedorismo para você? É um desafio maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, Muito com bom. muito Deus na minha vida. Você quer falar um pouco? Mari se Quer fazer uma descobriu de propaganda? novo, né, Quero, Mari? então. A Mari é a mulher das conexões, Legal. Fica à vontade, pode falar. das vendas. Olha, oh, meu precisamos de Deus. você. Alô, Precisamos de Não, venda. isso é muito Tem que verdade. aprender. Eu ia É nos muito lugares. difícil às vezes vender, né? Quando é um desafio, tenho nessa aprendido. na imersão que a gente se conheceu, depois que a gente conversou, eu falei, Mari, você só tem uma opção. Qual foi? A frase de efeito. Continue a nadar. Porque a gente sempre tem que continuar e se continuar numa situação como essa de depressão, porque quem teve depressão, ansiedade tem altos e baixos, a ansiedade é estado, e a gente precisa estar no estado presente para compreender o que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Sim. E aí eu vi a Mari em tudo quanto é lugar, e conversa com um, e conversa com outro, e faz isso e aquilo. Eu falei, Mari, você tá esperando o quê pra começar? Não sei, você conecta pessoas. Ela tem muita facilidade disso. importante. E eu acredito nisso num sentido do quê? Só quem é dotado de muito amor consegue fazer esse tipo de coisa. Porque passa Uma por doação, cima, assim, mas eu não me dou bem com o Bernardo. Mas vamos lá falar com o Bernardo. Olha que interessante, Mari é sabe? assim. Olha que interessante isso. Me assusta às vezes um pouco, sabia? Mas o que tá na frente Mas assusta, o amor né? constrange O que vai, mesmo. né? Eu quando... Maravilhosa. Só linda. Nessa área comercial, na minha parte comercial, eu sempre fui homem de vendas, né? Eu fui diretor de concessionárias, várias. Eu sempre fui de convencimento, né? Sempre, uma vez, um diretor de uma troca de empresa, ela falou, mas como é que você faz para tirar? Naquela época, cheque, né? Faz tempo. Como é que você faz para tirar o cheque do cliente, né? Como é que você tira o cheque do cliente, né? Sua equipe, como é que Hoje faz? é Pix, né? Hoje é Pix, hoje é cartão, qualquer coisa que seja. Como é que você tira a grana do cliente, né? Certo. O diretor, o presidente, estava na última entrevista. Passei um dia de entrevista. Falei, cara, na verdade, eu nunca, na minha história toda, eu tirei a grana de alguém. Nunca. Na verdade, eu conquistei esse alguém.
E aí eu sempre tirei a grana, o dinheiro, o que eu precisei dele, nunca tirei, eu dei. Então, o meu trabalho aí que vem, eu conquisto pessoas. Quando você tem um trabalho para vender, se eu chegar para você e falar para você a diferença, né? Aí, tem um livro para vender, você quer tanto? Imagina, Mari. Tudo bom? Como é que você tá? Prazer, eu sou o Marcelo, você é a? Mariana. Ô, Maria, que legal ter você aqui. Maria, eu tenho um negócio maravilhoso pra te oferecer. Ah, não. Cara, tem uma coisa Ela que você falou vai... também. Você entende? É o encantamento, né? Sim. Que a gente tem que ter quando trabalha nessa área comercial. E a gente tem isso pra vida, né? E o que a gente faz hoje com o GapDep, e a gente está onde a gente está, a gente vende todo dia a imagem. Nós estamos aqui hoje vendendo a nossa imagem. Sim. Para que essa pessoa que está passando pela dificuldade, que ela compre esse produto, que ela traga para ela o bem-estar. Essa é uma grande sacada de evolução. Ah, ela está aparecendo pra caramba, legal, visibilidade, quanto é bom, quanto não é, né? E por falar nisso, um dos momentos bem importantes aqui do nosso trabalho é esse aqui, ó. Esse aqui é um selo do GapDep, é um adesivo. Você conversou com a gente aqui, você conheceu. Se você quiser, você pode colocar. Então, Uau! já foi. Você viu, mulher que Já atitude, pau, né? né? Olha que legal falar isso pra você, né? Deixar qual que é esse movimento que você É do lado fez. do coração, hein, gente? O que eu fiz? Lembra? Yes. Coração com coração. Foi a mesma coisa. E assim, olha que interessante. Esse momento que você acabou de fazer, para nós, é muito importante. Por quê? Porque você está materializando, você materializou o nosso trabalho, o meu sonho, o sonho que a gente tem, aí, ó, com você. Não, gente, Você tô tá indo com pra- ele. O meu coração tá do lado esquerdo. Mas tudo bem, Desculpa, é a tá, câmera, gente? gente, tá, não tem problema. Você tem dois Vai na corações, intenção. né? Valeu? Uma coisa muito legal. Tá é, dopada ainda. Você É tá o calor. Você tá é o medicada, não, nervoso. né? Mas o legal é isso. É você está participando dessa multiplicação. Bem, Porque quando você tem isso com você... E outra, nós não permitimos, não é nem essa questão, é séria. O nosso trabalho é muito sério. Para você, não é questão de quem ama... Olha, para estar com uniforme, para ter uniforme, né? Para a gente estar divulgando, o que a Fabiana vai fazer reflete no que ela está ali. A posição dela, se o Bernardo sair daqui, for para um boteco, encher a cara, ficar mal, o que ele vai refletir, além dele mesmo, é a imagem do que vai passar. Quando nós começamos, logo de cara, num certo momento, sem contar com outras pessoas, que a gente... um cara, não, que eu sou tal, pegou e quero ajudar, quero colaborar, e a gente estava, eu e a Simone, jantando no lugar, e o cara estava no outro lado, mas num lugar, um ambiente bem, sabe? E ali no meio eu fui lá, e eu sou meio, não sou um pouco, né? Tirei o cara de lá, arranquei dele lá e falei, você não tinha chegado, você estava me desrespeitando. Então você toma a tua vida, faz o que você quer, porque isso é uma falta de respeito com o teu produto, com você, com ela, como pessoa. Elas, agora que eu falar, elas têm essa roupa, né? Não é esse o ponto, mas ela com a outra roupa, ela tem a imagem dela, preza por isso. Quando ela tá fazendo vídeo lá, tá malhando, todo. O Bernardo, quando ele faz o trabalho dele, você, nós somos aquilo que, como você falou, nós somos aquilo que a gente planta, né? Que a gente semeia, né? Então, colocar o selo do GapDep para nós, e nós estamos conseguindo um caminho tão bacana, porque as pessoas já estão enxergando, eu não estou nem vendo, né? Então, mas as pessoas já estão enxergando que dá certo, né? Esse E negócio do assim, comportamento é legal, muito interessante. porque... É o começar, né? Porque às Isso vezes, que né, é o... tipo assim, às vezes a gente precisa de uma pessoa e aí as coisas, ela de fato flui pro bem de uma ONG, nação, comunidade, que assim seja. Olha que interessante, eu participei desses eventos, por exemplo, de vários eventos, como sempre, a gente está trabalhando bastante, e eu tive num evento, num órgão público, e que trabalha muito com a questão do suicídio, né? A questão do suicídio e tal. E você percebe que o cara vem fazendo esse trabalho há muitos anos já, há 17 anos, na verdade, e vem trabalhando, e todos os dias algo novo acontece. Como é que eu vou criar uma cartilha para falar, ó, como é que eu sei que o cara é um suicida? Ele não se fala suicida mais, se fala tentante, né? E nem usuário, é passageiro, já falei onde eu fui então, né?
Então, a linguagem dos caras é essa tentante, né? Pra você não ter o rótulo do cara. Ah, ele é. Então, ele fala disso. E eles desenvolveram um trabalho, e eu participei eu vendo esse trabalho, de repetição de atos, né? E como aquela pessoa naquele momento estava se comportando, né? Então, barato que você tem. Eles têm porque eles têm a oportunidade de ter ali, é muito forte, muito bom. Né? Mas mesmo assim, com todo conhecimento, com toda coisa, a gente viu pessoas ali se tratando de, pô, tava do meu lado, cara, e se jogou. Sim. E eu tô aqui treinado, eu fiz tudo, como é que eu não percebi? Mas aí o cara fala, aí o cara... Vendo, né? O que leva, assim, uma pessoa a tirar sua própria vida? Você que tá Olha que interessante, e isso foi falado até naquele momento, não existe uma regra, não existe uma lei, não existe uma ordem, não existe um processo. Eu posso estar aqui agora, eu posso... Bom, quebra de bolsa, grana que fala, o cara que faliu. Quantos casos você viu o cara milionário que perdeu tudo, o cara foi lá e chegou. Pronto. Você viu o cara que é amado, tem tudo na vida, e por uma pequena deslize se matou. Não existe a regra para o ato, ela é individual. Nós somos isso, gente. Todo ser humano ele tem o instinto de sobrevivência. Nós não queremos tirar a nossa vida. Existe um estudo que 99,7% do mundo das pessoas, olha isso, 97,7% da OMS, não existe desejo de, não existe, como é que eu vou colocar? Nós não somos suicidas. O mundo, as pessoas não é. 3 pontinhos lá são doentes, psicopatas, coisas que acabam tendo desejo. Mas o ser humano, até o último instante, e quando você vê as filmagens, vê esse tratativa, pro cara se jogar, 4, 5 tentativas, 6. Ele esperou o momento, ele tá aqui, ele vai, ele tá... E aí, aí o cara fala, quando ele desenhou e olhou pro chão, que ele viu onde ele vai estar, e ele olha, aí ele tá pronto. Aí ele vai. E aí eles descobriram que a gente quer passar essa mensagem, que a gente tem que fazer isso para você descobrir ao teu redor como é que eu vou sacar que um cara tá indo perder a vida. A gente vai querer descobrir, Mari, que é no momento que ele está passando, de a Fabiana te acolher e de repente a gente faz aquela analogia nas palestras, eu comento que o cara ele está pronto para tirar a vida dele. Mas de repente, oi, e aí? Peraí, posso falar com você? E a gente fez um exercício lá que com o GapDep, uma menina, uma amiga nossa, uma frequentadora e tal, e nós falamos de acolhimento, de percepção, e ela no metrô, ela me ligou lá e falou, cara, você não tem noção do que aconteceu. Na noite passada a gente conversou sobre isso e ela ficou ao lado, eu contei isso, os caras, é o registro exato do que acontece, né? Então por isso que a gente teve uma afinidade. Ela como pessoa, porque nós precisamos, olha que interessante, eles treinam os seus funcionários. Nós precisamos treinar pessoas. Precisamos treinar no geral, cara. A gente não tem um grupo de pessoas, não tem a polícia do suicídio, não tem a polícia da depressão. Todos nós somos capacitados para tirar, para ajudar, para fazer a diferença, como somos capacitados para piorar. A menina chegou lá, viu uma garota do lado dela ali, no momento de estresse que ela sentiu, do que a gente tinha contado. Centenas de pessoas passaram por ela. Foram ver lá. Ela ficou. E ela percebeu que tinha algo. Ela ficou também. Mas mas muita gente entrou de novo, tal. E aí eu fui fazendo a comparação com que a pesquisa deles, com o trabalho deles. Na terceira vez, a menina deu um passo, tem até o local, velho. Tem até o local que é o propício para fazer. Tem até o momento. É muito interessante. Uma outra hora de conversa. Quando ela percebeu que ela chegou, essa menina que está trabalhando com acolhimento, que está falando de percepção, de se conectar com o redor, ela tocou e falou, oi, tudo bem? Ela, tira a mão de mim, quem é você? Ela foi agressiva, tem o agressivo, tem o sentimento, eles falaram até ela, e ela falou, não, calma, eu só tô aqui porque eu percebi que você não tá bem, que você não pegou o metrô ainda e tal. Não, mas quem é você? Não, é só pra... Ela veio e pediu um abraço, começou a chorar e tal, e ela sentou com a menina. Ela queria se matar, porque na noite anterior ela tinha terminado o namoro. São momentos, né? Só que, ó, essa sua fala, ontem, eu não sei se você chegou a ver,
um vídeo que eu postei nos stories, que na verdade vai virar um Reels, porque aquilo repercutiu de uma forma que eu nem imaginava, você viu? A gente precisa trazer uma compreensão para as pessoas também sobre vulnerabilidade. Porque quando eu tô nesse estado de ansiedade, ou estou depressivo, ou estou compulsivo, e aí tem a síndrome de compulsão e tem só a compulsão, isso também precisa ser diferenciado. Se eu me coloco, o entendimento do ser humano no geral é que a vulnerabilidade é um estado de fraqueza e fragilidade. E não é. Eu venho estudando sobre vulnerabilidade há 3 anos por conta de um processo meu também. E eu entendi que a vulnerabilidade é o maior poder que a gente pode ter para expor aquilo que está nos fazendo mal e mudar a nossa mentalidade. Além de não ter fraqueza, é ter coragem. É muito forte de isso. se colocar diante das incertezas do dia a dia. Né? Poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Você sabe se você vai acordar? Você vive a incerteza o tempo exatamente. todo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Só que eu vou viver a incerteza de não viver e sobreviver até quando? E essa questão é muito importante quando a gente... A certeza que eu tenho agora é que o Ian já falou que acabou o tempo. Então eu tenho certeza disso. Essa já fez até tá pulando lá. Porque... A gente tá chegando. E é muito importante a gente perceber que tudo que aconteceu aqui, nessa conversa toda, foi muito importante dos focos que a gente teve, né? Quando você fala, conhecereis a verdade vos libertará, que é uma coisa importantíssima, conhecerei a minha verdade na vulnerabilidade, na fraqueza, e usar a meu favor. Usar que nem aquela coisa do Kung Fu, da arte marcial, né? Você usar a energia do outro contra ele mesmo, né? E você conseguir fazer isso com você mesmo, cara, usar isso que você tá tendo de negativo a favor, é muito, 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 muito especial, né? Tem a gente gente ia ficar que aqui... constrói muros e se esquecem que esse mesmo muro que te impede de algo chegar até você te paralisa dia adiante. A gente tem muita conversa, foi assim, sempre que a gente passa pelo podcast, a gente sempre fala e que venham outros que participem demais com a gente. O fato de você colocar o selo para nós é muito importante. Você até tem aquela brincadeira, né? Vestir a camisa é uma coisa. Você pode vestir qualquer camisa, né? Mas você ter comprometimento é a história do porco e da galinha, sabe? A história do porco e da galinha, que eles foram abrir uma empresa, os dois? Eles foram abrir empresa. Vamos abrir empresa, tal, vamos fazer o seguinte, café da manhã, né? Cara, como é que é um café da manhã, né? Bacana. Ovos com bacon. E aí? Eu tenho o ovo, a galinha e o porquinho. De onde vem? Aí não é aquele coitadinho, acho que ele faliu. Mas o comprometimento é diferente de quando você veste a camisa. O jogador veste a camisa, antigamente não, mas hoje ele veste várias camisas. A qualquer momento ele pode vestir uma camisa. Mas quando você veste e se compromete, que você tem realmente, eu sou, né? Eu não estou. O que a Fabi faz, o que você faz, né? Que eu sou, né? Quando você relata, quando a gente fala, viver isso. Eu vivo, a Simone vive, a Meg está com a gente o tempo inteiro, ela também. Quando você consegue mostrar para as pessoas que você falou muito importante agora, de usar tudo aquilo, não se deixar levar por vulnerabilidade e botar isso para frente, é uma coisa muito importante, né? E o nosso tempo acabou. Agora a gente tem que pedir para você falar para as pessoas, se despedir, falar qualquer coisa, cobrar alguém, porque o seu empreendedorismo, a gente pode até, de verdade mesmo, Fabi, combinar para ter, ou mesmo fazer porque eu quero falar do teu trabalho assim mesmo, que é bem bacana, eu não conheço, mas só de você estar aqui, fazer alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que ajudar, a gente também tem que divulgar, não só a história dela, que ela veio, que ajudou muita gente, mas ela tem um trabalho novo, né? Do empreendedorismo que a gente não conseguiu. E que veio a partir do quê? Do surto, da ansiedade, tudo. Então. A gente já deixa a mensagem. A gente já deixou a mensagem aqui importante, que é você pode ser empreendedora através do que você passa. Mas a gente tem com ela mesmo, depois a gente pensa nisso, para que ajude, para divulgue também o trabalho. O que ela faz como empreendedora, você entendeu? Então isso é um segundo passo. E o que você quiser falar agora, se despedir, mandar tchau, falar com o seu cobrar é mais importante, né? Não, eu quero falar beijo assim, pai, mãe, realmente, assim, beijo pro meu pai, pra minha mãe, para vocês do GapDep. Grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade. Agradecer primeiramente a Deus por essa honra, por esse dia maravilhoso e por vocês me receberem tão bem.
né? Me senti muito à vontade, nem parece que foi meu primeiro podcast. Que bom. Ah, não é o seu primeiro. Já deve ter feito alguns, né? E assim, né, desafio a gente tem todos os dias, né, para quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja ela qual for, para que realmente busque, assim, Deus sobre todas as coisas, confie, né, às vezes a gente coloca, né, sobre 4 paredes, né, mas Deus está dentro de cada um, e ele está nas coisas mais simples, né, como no pôr do sol, como no sol nascendo, no céu, na chuva, nas flores, enfim. E não tá lá fora, né? Ele tá dentro do nosso quarto, tá na Bíblia, tem, né? Um momento de intimidade, um momento de silêncio, um Fecha a momento porta do de seu você quarto, vai no seu mais profundo e... busque de todo o coração que ele tá ali para te ouvir. E ele é o único que vai te tirar de onde quer que você esteja e que não se limite, que sonhe sim. Às vezes eu acho que, né, por conta que era o que eu vivia, era a correria do dia a dia, deixar filho na escola, busca, vai trabalhar, pega, põe para dormir. Então era é um fervo que a gente vive, é um automático e que a gente parece zumbi, né? Meu pai morava Não é em Marcelo? Tá ouvindo? Ela tá Aqui falando só pra na- você, só eu na vibe acho. aqui, né? Então, assim, às vezes correr, né, como nós mencionamos, atrás de quê? Se a gente precisa só do simples para viver, né? Hoje realmente me permitir, né, a esse desafio do empreendedorismo, como escrevi o primeiro livro, para poder ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, que são meu bem, a herança do Senhor aqui na Terra. Então, da importância de eu poder vê-los crescer. E esse foi o objetivo principal, né? E tem agora visto amor, tá, gente? Não são roupas. Exato. Amar inspira. Legal. Oficial é o meu Instagram, quem tiver interesse de roupas fitness, que é justamente você cuidar do teu corpo, cuidar de você, que é o bem mais precioso. Você estando bem, Tá as demais fazendo minha coisas. propaganda indireta. Você tem o teu contato, tem o teu... dá pra procurar, o pessoal que vai estar aqui. Esse podcast Ela ele tá no fica meu YouTube. Instagram também, se alguém quiser achar. A gente vai estar, você pode participar com a gente do nosso site, a gente tem muita coisa boa para fazer. Mas O que é legal que você falou. Eu vivo muito intensamente o meu momento, porque eu sei que ele é único para mim, e eu vivo com muita intensidade, porque eu estou produzindo o máximo que eu posso, porque a gente tem muita coisa boa para fazer. Mas eu me preocupo muito comigo como pessoa. Né? Isso é bem importante a gente deixar bem claro que quanto mais isso serve para mim, aquela história do cérebro acelerado e tudo mais, e tem gente que não consegue sair desse momento, né? E eu consigo relaxar fazendo. bem, Né? Então é uma coisa que a gente está lidando bem, a Simone, a gente está vendo isso de uma forma legal, e é muito importante que essas mensagens cheguem a quem precise. Fabi, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer a Mari por ter aceito o convite e vir contribuir com a gente, porque é uma troca, a gente tá sempre aprendendo. Beijo, um abraço pra vocês, pra minha mãe, pra minha tia também. E Bernardo, a fala com você. Eu imagino. Eu também só tenho a agradecer a todos, né, por este podcast aqui, pelas informações, para a Mari estar presente conosco. E também apenas vou deixar uma mensagem, como sempre faço, né? Você pode muito mais do que você imagina, mas como a gente falou sobre vulnerabilidade, né? Lá vem, hoje Então, me pegou pra eu só vou deixar uma frase da persona do Cristo, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque venci. se ele venceu, nós também vamos vencer. Uau. Então, essa mensagem, veja o seu processo. Dentro do seu processo, existe o lado positivo que te impulsiona para cima. É só essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos, sim, maravilhoso, fantástico o que aconteceu aqui. Agradecer a vocês, agradecer demais mesmo. A Meg tá com sede, tá dormindo. A participação da Meguinha. E vamos terminar com a oração. Vamos terminar, não. Vamos fechar aqui com a oração. Muito obrigado Eu que agradeço. pela tua presença, tá? Vamos lá, Meguinha, se liga, hein? Olha lá. Sempre Pode vou fazer? orar. Isso. Então o papai vai falar agora. Isso, presta atenção. Tá? Quer orar também? Você vai falar? Pode falar. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo.
GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. www.gapdep.com.br. Procura a gente lá. Valeu!